A agenda esportiva do final de semana, mais uma vez, tem os times amazonenses nas séries C e D do Campeonato Brasileiro e também a Série A do Brasileirão. Então se liga, vai anotando e faz a sua programação do final de semana. Começando pela Série D, tem jogo do Fast Clube neste sábado pela 11ª rodada da competição. O Fast Clube, que é o 6º colocado até o momento, o tricolor de aço tem 10 pontos e ainda sonha com a classificação. O adversário deste sábado na Colina, jogo este que começa às 5 horas da tarde, é o Atlético Acreano, que até o momento só tem uma vitória, é o lanterna da competição com apenas 4 pontos conquistados até aqui. Ainda pela Série D do Brasileirão, o Penharol vai jogar neste domingo, fora de casa, contra o Galvez no Acre. O Penharol é o 4º colocado com 14 pontos até aqui e o Galvez é o 8º com 8 pontos conquistados. Os dois times amazonenses têm chances, estão vivos na competição e ainda vão ter, após essa rodada do final de semana, mais 3 para tentar se garantir na segunda fase da Série D. Pela Série C do Brasileirão, o Manaus também tem compromisso hoje. O Manaus, que estreou o técnico Evaristo Pisa, conseguiu 2 vitórias, uma contra o Lanterna e outra contra o líder, contra o Santa Cruz fora de casa, e depois contra o então líder Volta Redonda, jogando aqui na Arena da Amazônia. E desta vez joga fora de casa contra o Floresta. O Manaus é o vice-líder com 17 pontos e o Floresta, que é o adversário deste sábado, é o 8º com 11 pontos conquistados. Então está bem apertada ainda a classificação das equipes na Série C do Brasileirão. O Manaus, que inclusive tem aqui a cúpula do Teatro Amazonas no seu escudo, né? Muito vento aqui, e o Manaus carrega o Teatro Amazonas pelo Brasil inteiro no seu escudo. Para essa partida, o meio-atacante Gabriel Davis, questionado sobre o que mudou na equipe, por que mudou tanto do Martelotti para o Evaristo Pisa, né? O que no dia a dia, o que no trabalho foi modificado para que o time conseguisse 2 vitórias consecutivas, ele disse que não sabe explicar o que mudou no trabalho, mas sim na atitude dos jogadores. Eu acho que nossa equipe entrou, né, 2 jogos extremamente competitiva, né? Não que nós não estávamos, né, competitivos, né, antes, mas a equipe entrou mais concentrada, né, entramos, né, com um espírito para vencer, né, os jogos. Então eu acho que o ponto, né, que fez a gente ter esses 6 pontos, né, nesses 2 jogos que a gente jogou, né, foi a entrega de cada um, foi o que foi passado, né, o que foi nos passado do professor Evaristo, que chegou, né, que era conquistar esses pontos, mas não de qualquer forma, né? E sim da forma que foi trabalhado durante a semana. Então a gente trabalhou durante a semana e colocou em prática, né, durante o jogo, e foi onde a gente conseguiu os 3 pontos. Mas eu não sei te dizer, né, o que tem de diferente, né, na nossa equipe de antes para agora, mas o que eu posso te dizer é que o espírito ele mudou. Como eu disse, o Floresta, adversário deste sábado no estádio Domingão, às 2 da tarde, é isso mesmo, lá no Ceará, 2 da tarde, no Domingão, que fica em Novo Horizonte. Lembrando que o Floresta perdeu na rodada passada para o Santa Cruz, que é o lanterna, e conseguiu a primeira vitória justamente jogando contra a equipe do Floresta lá no Ceará, mas o jogo não foi em Novo Horizonte, foi em Caucaia, venceu por 2-0. E aí o Gabriel Davis foi perguntado sobre o adversário deste domingo. Ele disse que vai ser o adversário mais difícil da competição até aqui, pelo momento da equipe adversária. A pior partida de todas, eu acho a mais difícil de todas, né? Porque está muito embolado, né? Onde a gente vence, a gente pode estar numa condição muito boa, né? Uma derrota, né, não nos favorece, né? E no final das outras partidas, né, a gente vê os outros resultados. Eu acho que uma derrota não nos favorece. Então a gente vai para buscar os 3 pontos, respeitando a equipe, porque vai ser um jogo muito difícil esse jogo agora. Já o técnico Evaristo Pisa, que vai tentar emplacar a 3ª vitória no Manaus, o Manaus que inclusive até aqui não conseguiu vencer 3 seguidas, disse que espera que o adversário Floresta, pela necessidade do resultado, se exponha, saia para o jogo, o que não é uma característica da equipe adversária. Disse que a equipe adversária tem sempre a conduta de deixar o adversário com a bola, deixar jogar, mas pela necessidade talvez precise se expor nessa partida. Ele disse que aí é que o Manaus pode vencer explorando os erros do adversário. E estão preparados para fazer mais um jogo forte. Sabemos que vamos encontrar dificuldades, não é porque fez 2 vitórias vai fazer a 3ª. Futebol não existe isso,
O Floresta, um adversário que vai precisar do resultado, vem de uma derrota para o Santa Cruz, joga em casa, precisando a reabilitação, e depois desse jogo ele sai 2. Então, se ele errar nesse jogo, praticamente 2 fora para ele complica. Então, é um nível do jogo, né? É um jogo muito forte, onde a gente tem que estar preparado, marcar bem o adversário, buscar jogar, como a gente fez lá em Recife, como nós fizemos aqui contra o Volta Redonda, e trazer, né, algo de lá, se não ganhar, não perder o jogo, enfim, mas sempre buscando o objetivo maior do jogo, que é a vitória. E o técnico Evaristo Pisa também fez uma projeção de pontos do Manaus daqui por diante, para obter a classificação. Ele fez uma projeção para alcançar o 4º lugar. Saiba como é a projeção dele. Uma estatística aí, a gente conversando, restando 7 jogos, penso que 3 vitórias em casa, mais 2 empates, com 28, deve classificar o 4º colocado. Você tem uma margem de erro aí de 2 jogos, mas pensando sempre em fazer jogos eficientes para conseguir o resultado positivo. Reforçando, o jogo do Floresta com o Manaus é às 2 horas da tarde neste sábado. A Série A do Brasileirão, que vai para a 16ª rodada, lembrando que a Série C está na 12ª, a D na 11ª e a Série A na 16ª rodada. Serão disputadas 3 partidas neste sábado, começando às 4 horas da tarde com Bragantino e Juventude. Um pouco mais tarde, às 6, tem Atlético Mineiro e Palmeiras. Aí o confronto do líder Atlético contra o vice-líder Palmeiras. E também neste sábado, uma partida às 8 horas da noite, duelo de tricolores São Paulo e Grêmio. Neste domingo, 2 partidas às 3 horas da tarde. Flamengo e Sport se enfrentam no Rio de Janeiro e no mesmo horário tem Corinthians e Ceará em São Paulo. Às 5h15 da tarde também deste domingo, se enfrentam Bahia e Atlético Goianiense, Cuiabá e Atlético Paranaense e ainda Fortaleza e Santos. Todos esses 5h15 da tarde. Também neste domingo, mas às 7h30 da noite, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, tem Internacional e Fluminense. Na segunda-feira, fechando a 16ª rodada, se enfrentam Chapecoense e América Mineiro. Então, programação esportiva recheada para você. Deixa o seu comentário, curte, compartilha, fala o que você espera do time que você torce ou dos times amazonenses e a gente volta a se ver na próxima Agenda Esportiva. Até lá!